Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui de novo ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Hoje aqui com esse cenário eletrônico, né? Tem que cuidar porque a mão da gente desaparece, sim, quando a gente se movimenta muito rápido. E o meu nome é Ricardo Machado, nós estamos aqui no campus Natal Central, né, do IFRN, o curso técnico de segurança do trabalho, essa é a disciplina de prevenção e combate a sinistros. E já estamos aí na terceira semana, né? Essa semana a gente vai começar a estudar, começar e terminar, né? Assim, o equacionamento do sistema preventivo por extintores, tá? Já viu na semana passada a questão ali de manutenção dos extintores, e hoje vamos ver o equacionamento. E os outros sistemas a gente vai vendo o sistema e também a sua manutenção, tá? Todos os sistemas aí vão precisar de alguma manutenção e o técnico de segurança do trabalho acompanha isso, faz os relatórios solicitando manutenção, né? Faz o monitoramento aí, e na nossa área a gente chama de inspeção, e gera lá o registro dessa inspeção, que na área da qualidade se chama de registro, né? Ou evidências, parece um negócio meio criminal, né? A gente chama de relatório de inspeção. Ok, então deixa eu... Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem aí? Quem chegou agora? E no Teams, gente, eu não preciso mais do formulário de chamada, tá? Porque eu posso pedir um relatório, né, da presença de vocês aqui no Teams, a hora que vocês entraram, a hora que vocês saíram. Ok, então, deixar aberto aqui o chat. Vocês podem ir falando aí pelo chat e também pode abrir o áudio, né? Está interferindo aí na aula, tudo bem, né? A gente vai conversar. Deixa eu mostrar para vocês aqui o slide de hoje. Compartilhar uma janela. Acionamento dos extintores. Abriu aí para vocês? Está no modo apresentação. Quem me diz aí, está vendo o slide? Equacionamento deste SPE. Equacionamento SPE. Silêncio sepulcral. Estão vendo o slide? Sim, professor. Até que enfim, vocês estão com depressão pós-prato, né? Estão aí do almoço, depois do almoço, depressão pós-prato? Acho que sim. Beleza. Então, ó, gente, o que é um equacionamento, né? É a quantificação mesmo e a localização, né? Então, quantos extintores de água eu vou precisar para esse prédio? Quantos extintores de pó químico, 4 quilos, eu vou precisar? Quantos extintores de CO2, 6 quilos, eu vou precisar? E aonde eu vou colocar, tá? Então, num equacionamento, eu tenho que ter uma expressão um quantitativo e também uma expressão gráfica, né? Um desenho técnico, dizendo aonde instalar, em que posição instalar. E também se faz no projeto um memorial descritivo, onde a gente explica a qualidade, a placa do extintor, de que material era feita, né, os detalhes de instalação, qual é a altura que vai a placa, se eu vou usar mais de uma placa, que tipo de suporte eu vou usar no são meus equipamentos, aí, meus extintores portáteis, ou fixação, posicionamento aí do meu extintor sobre rodas. Tá? Então, isso vai no projeto. Então, o projeto não é só um desenho, tá? Se lembre disso, tá? O desenho é uma expressão gráfica de um projeto, um desenho técnico, né? Mas, por exemplo, você pode ter uma música, é uma expressão gravável, né? De um projeto, de uma música que um autor pensou na sua cabeça, né? Inclusive, isso era até um problema antigamente, né? Quando você não tinha como gravar, você tinha como escrever uma letra, mas como é que você ia saber a melodia? Então, para isso, inventaram a partitura, que é uma expressão gráfica da música, dos sons, né? E é por isso que a gente consegue saber lá uma música bem antiga, né, antes de ser gravada, como é que ela foi aí concebida. Tá? E não ficar confiando só na memória das pessoas, né, na expressão geração para geração, porque essa música pode ir mudando, essa melodia pode ir mudando de uma geração para outra. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente tem algumas maneiras de registrar um projeto. Uma delas é um texto escrito, né?
e outra é uma expressão gráfica, que aí a gente vai usar um desenho técnico. Esse desenho técnico pode ser em planta baixa, na verdade é um corte horizontal, né, do prédio. Pode ser também em perspectiva, ou um isométrico, no caso de uma tubulação aí de hidrantes, vai ser um 3D, assim, um isométrico. Né? Isométrico é uma maneira de eu desenhar em 3D usando 2 dimensões. A primeira tentativa disso foi com os egípcios, né, que eles desenhavam um bonequinho com a cabeça para o lado, para dar uma ideia de profundidade. E modernamente a gente usa a perspectiva isométrica. E, claro, também podemos fazer uma maquete eletrônica, inclusive com animação, o bonequinho andando por dentro da maquete eletrônica. Mas, hoje em dia, os projetos de incêndio eles são em 2 dimensões, e, por isso, o que a gente precisa representar 3D, a gente faz na perspectiva isométrica, que a gente chama tecnicamente de isométrico. E as outras coisas a gente representa em cortes horizontais ou cortes verticais. Por exemplo, uma aprumada de hidrantes, né? O vertical dos hidrantes lá, você faz um corte vertical, representa lá a aprumada. Né? Quero mostrar toda a tubulação dos hidrantes, aí faço uma perspectiva isométrica. Talvez no futuro você consiga ter simplesmente um projeto todo eletrônico, uma maquete animada, né? Lá, aquela coisa do metaverso, né? Você entra lá e sai andando, caminhando dentro do prédio, uma maquete virtual. Mas hoje em dia ainda é um arquivo. E o nosso corpo de bombeiros aqui ainda utiliza em papel, tá? Você vai ter que imprimir um papel lá, numa folha A1, uma folha A0, e dobrar bonitinho, entregar um pacotão lá no bombeiro, dentro de uma caixa de arquivos, assim, um pacotão com um relatório do memorial descritivo, e os outros documentos lá de trâmite também, de entrada, né? E as plantas impressas. Alguns bombeiros aí pelo Brasil já estão, corpo de bombeiro, né? Já estão aceitando o arquivo eletrônico. Você manda lá um PDF da sua planta, PDF aí também do seu memorial descritivo. Isso facilita bastante, porque você pode fazer à distância, né? Não precisa ir lá no bombeiro protocolar, entregar, pegar um carimbo de recebido lá. E cada vez que tiver uma alteração, você vai lá, retira tudo, aí imprime tudo de novo, faz a alteração, imprime tudo de novo. O eletrônico, claro que facilita, tá? Então, vamos avançando aqui. Como é que eu sei, né, quantos extintores eu preciso? Depende, gente, da minha carga incêndio, tá? Na verdade, depende do meu risco. Quanto maior o risco de incêndio, mais robusto, mais parrudo, mais armado até os dentes, tem que ser os meus sistemas preventivos. Tá? Então, eu tenho que saber se o meu risco é pequeno, médio ou grande, baixo, médio ou alto. Tá? Se é um risco leve, intermediário ou elevado. No caso da norma de incêndio, é essa nomenclatura aí, baixo, médio, alto. Tá? Então, lá para fazer um mapa de risco, você já deve ter estudado aí, a gente faz uma avaliação qualitativa. Assim, eu tenho um ruído aqui, mas eu acho que esse ruído é grande, então vou botar uma bolinha grande na cor verde, né? Tem um risco de acidente aqui, mas é um risco bem pequeno, um cortezinho no dedo, então vou botar uma bolinha pequena, azul. Aqui não, aqui você tem que quantificar, e para você saber se é pequeno, médio ou grande, baixo, médio ou elevado, você tem que saber a carga incêndio. Deixa eu desligar aqui esse WhatsApp. Está ficando aqui, atrapalhando a minha voz aqui nessa aula. Então, o que é a carga de incêndio e onde é que eu vou achar? Primeiro, onde é que está essa tabela do pequeno, médio, do baixo, médio, alto? Está na IT 01, tá? A primeira instrução técnica aqui do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Deu uma lentidão aí, vocês estão me ouvindo bem ou está travando? Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Alguém abre o microfone? Não, tá tudo Então, certo. travou minha câmera, a câmera congelou ou estou me mexendo ainda? Congelado. Está congelando, né? Certo. Deixa eu fechar aqui o AutoCAD aqui. Está na outra. Ver se o computador fica agora. Agora mexeu? Fica um pouco mais memória aí. Mexeu, professor. Está normal agora ou estou assim meio
Está fluindo normal. a voz e a imagem. Normalmente eu sou super bonito. Estou bonito aí? O que vocês acham? Se não tiver, é porque é uma falha do sistema, tá? Se não tiver uma falha do sistema, não é o professor que é feio. Bora lá. Então, a norma 1, a IT01, né, ela vai dizer para a gente se é baixo, médio ou alto. Tá? Isso não deveria estar lá na NR 23, que é a norma do Ministério do Trabalho? Não, lá na NR 23, como a gente já estudou, ela diz que a gente vai usar normas técnicas, né, brasileiras, aí, as normas da ABNT. E, claro, como a gente aqui tem que servir a mais de um senhor, não é religião a nossa profissão, né? A gente também tem que obedecer às normas do bombeiro, tá? Então, o bombeiro usa a ABNT para fazer as suas ITs, instruções técnicas. Tá? Então, basicamente, uma IT é um detalhamento da norma da ABNT para facilitar a análise do projeto aqui pelo bombeiro. Certo? Então, vamos lá. O que é uma carga incêndio? Então, vocês já estão vendo essa unidade meio esquisita aí, né? MJ por metro quadrado, isso aí é megajoule. O joule é uma unidade de energia. Então, um megajoule para cada metro quadrado. Quer dizer que é uma densidade média, né? Você vai ver a carga que tem naquela planta, dividir pela área total, pela área bruta, e aí vai dar esse número. A gente tem como fazer isso na unha, tá? Jogando até numa planilha do Excel, vou ver lá quantos quilos tem de plástico aqui dentro do meu prédio, quantos quilos tem de madeira. E aí, como eu sei a energia por quilo do plástico, como eu sei a energia de cada quilo da madeira, como eu sei a energia de cada quilo aí de tecido, de papel, de gasolina, eu conseguiria fazer uma planilha multiplicando essa quantidade pela energia, né? E pela energia por quilo, e calcularia lá quantos megajoules tem no meu prédio todo, divido pela área do prédio, e aí eu teria uma carga incêndio média. Mas para facilitar a nossa vida, o bombeiro aqui recorreu, né? Na verdade, a norma brasileira aí, a ABNT, deixa eu admitir a colega aqui, Maria Cristina, chegou agora. Boa tarde, Maria Cristina. Então, estamos falando aqui da carga incêndio para equacionar os extintores. A nossa norma brasileira, ela se Boa inspira... tarde, professor. Oi, boa tarde. A nossa norma brasileira, ela se inspira muito aí nas normas europeias, tá? Principalmente nas normas inglesas, lá, britânicas, né? As BS, British Standards, e também na ISO, que é seriamente influenciada também pelas normas inglesas, tá? E também as normas alemãs, né? A norma alemã é a DIN Deutsche Industrienormen, e também na norma americana, né? Por que a gente se inspira neles? Porque os caras estão anos à nossa frente, tá? Em termos de pesquisa, e, consequentemente, em termos de tecnologia, né? Então, a gente se inspira nas normas deles. Então, aqui na IT 14, a gente vai ter uma tabela dizendo, pelo tipo de edificação, qual é a carga incêndio média. Então, Professor, imagine... Oi, pode falar, Maria. quantas ITs existem? Eu acho que são 30. Por aí, essa ordem. Mas, assim como as NRs, que são 37, a gente não vai usar todas, né? Dependendo do nosso tipo de empresa, né? Aqui também, tá? Dependendo do teu tipo de projeto, você vai focar mais em uma IT ou outra. Por exemplo, a própria parte de extintores de incêndio, que a gente vai usar aqui, a IT 21, ela tem também umas ITs específicas para proteção contra incêndio, por exemplo, de um posto de gasolina, eu tenho uma IT específica. Tá? E essa 21 seria uma IT geral sobre extintores, né? Tem ITs também para raio, para gás de cozinha, hidrantes e assim por diante, tá? A gente vai usar aqui a IT 21. Mas antes de entrar na 21, primeiro eu tenho que ir na 1 para saber quem eu sou. Quem eu sou, digo, que prédio é o meu, né? E com crise de identidade, né? Quem sou eu? Ricardo Machado, sou técnico de segurança do trabalho, né? A gente não deve esquecer quem a gente é, né? Mas, nesse caso aqui, eu tenho que entender que o meu projeto pode mudar de identidade. Por exemplo, eu vou projetar agora uma empresa de reciclagem de plástico, vou projetar agora uma escola, né?
Essa aí é uma escola pré-escolar, né? Vocês observarem, a gente tem ali uma pequena biblioteca com salas individuais, a gente tem um berçário, uma pré-escola ali, com uma sala grande ali, uma outra área ali de refeitório, né? Então, para a escola, eu tenho que ir na IT 14, que é a instrução técnica da carga incêndio. Tá bem pequenininho aqui de propósito, porque agora eu vou dar um zoom aqui, triunfal, né? Mas dá para ver ali que tá, apareceu ali residencial e serviços de hospedagem. Pô, não apareceu escola, professor. Porque é mais para frente na tabela aí, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, dando um zoom rapidinho aqui, ó, a descrição, por exemplo, alojamentos estudantis, apartamentos, casas térreas, aqui ainda não tem escola, né? Mas já me diz quantos de energia, quantos megajoule eu tenho em cada metro quadrado desse tipo de edificação. E olhem só a diferença, ó, se eu tiver ali um prédio de apartamentos, né, ali é 300 megajoule por metro quadrado. Se for um hotel, já sobe um pouco, 500, né? Por que disso? Bom, porque no hotel a gente tem um adensamento maior de suítes, né, de compartimentos de dormitório. E num apartamento você tem outros compartimentos que normalmente são mais vazios do que os dormitórios, em termos de carga incêndio, né? Por exemplo, eu tenho uma sala, tenho mais espaço, tenho mais corredores, né? E no hotel eu tenho um quarto do lado do outro, né? E no hotel também a gente investe mais em decoração, em forração, isolamento de ruído. Eu tenho mais também carga de tecido para poder, por exemplo, as roupas de cama, inclusive o tecido de reserva, né? Que vai ficar estocado em alguma área desse hotel, na lavanderia. Eu já vou ter lavanderia dentro desse hotel. Então, aumenta um pouco a quantidade de material combustível dentro do meu prédio e a natureza desses materiais também. Tá? Se lembre que no hotel você vai ter uma cozinha industrial, você vai ter um serviço de lavanderia, você vai ter todo um serviço de manutenção, um serviço que estoca materiais também, tinta, solventes, né? Então, a carga incêndio do hotel é levemente maior. E aí, eu poderia também, como eu falei para vocês, ó, pegar a tabela da própria norma e saber qual é a energia de cada coisa. Eu separei aqui, vamos dar um zoom aqui. Por exemplo, essa tabela é pela altura de empilhamento, tá? Então, para eu poder, por exemplo, classificar a carga incêndio num depósito, aí de um supermercado, tá? Então, olha só o açúcar como tem energia. Uma pilha de açúcar de 1 metro vai me dar 3.780 megajoule por metro quadrado. Então, se eu pegar aí um saquinho, um pallet, né, de saco de açúcar aí no supermercado, que tem mais ou menos 1 metro quadrado, se ele tiver 1 metro de altura, ó, 3.780 megajoule. Olha a comparação com o algodão, por exemplo, se fosse uma pilha de lençol dobrado, de 1 metro de altura também, o algodão, 585. Então, bem menos energia do que o açúcar, né? E a gente não imagina que o açúcar queime, né? Você olha ali e pensa que é uma coisa incombustível. O alcatrão, como já tem um poder calorífico, né? Uma energia maior também. Tá? Então, eu poderia, na unha, né, calcular. O meu irmão lá, ele trabalha numa empresa de reciclagem de plástico, e o corpo de bombeiros, como ele tem um grande depósito de plástico, não é só o processamento do plástico, tem plástico enfardado, assim, em blocos de 1 metro cúbico, mais ou menos, 100 quilos, assim, de plástico, né? O bombeiro lá exigiu o cálculo da carga incêndio do estoque dele, para poder dimensionar, por exemplo, os sistemas preventivos ali, se vão ser mais reforçados ou menos reforçados aí, tá? Aí a gente recorre a essa tabela aqui, que é bem grande aí, várias linhas e várias colunas aí de vários produtos. E, finalmente, né, agora que eu sei o risco da minha edificação, sei a carga incêndio, aí eu sei o risco. Quem chegou atrasado, vou voltar um pouquinho. Ó. Tá vendo no começo aqui? Ó, tá aqui. Se eu sei a carga incêndio, por exemplo, eu sei que um hotel é 300 megajoule, eu venho aqui na IT01 agora, fui na IT14, né, viu que é 300 megajoule, ou vamos pegar até aquele, o hotel é 500, desculpa. 500 vai ser aqui risco médio, né? Que está entre 300 e 1.200. E agora, com esse risco médio,
na IT 21 mesmo, que é a norma dos extintores, né, do sistema preventivo dos extintores. Antigamente, o bombeiro chamava de sistema preventivo móvel, e o hidrante chamava de sistema preventivo fixo. Não usam mais essa nomenclatura. Agora, sistema preventivo por extintores e os hidrantes, sistema preventivo, hidráulico preventivo, né, o hidrante. E essa IT, ela é muito detalhada, né, um detalhamento da ANBR. Tá? Se lembra que a gente estudou na aula passada a ANBR 12962, que é a BNT de manutenção de extintores, e essa 12693, ela é do equacionamento. Tá? Olha ali, saiu ano passado, janeiro de 2021. É sempre bom, pessoal, vocês darem uma checada aí no catálogo da ABNT, né, para ver se a norma que vocês estão usando é a mais atual. Né? Lá no catálogo você põe o nome da norma, e aí você vai ver qual é a versão que ela está. Essas coisas vão mudando, tá? A gente estava comentando aí sobre as sagradas escrituras, né? As escrituras das religiões, elas não mudam, né? Foram escritas aí há mais de 1000 anos aí, mas as nossas mudam, tá? Então a gente não tem que ter essa coisa religiosa aqui, simplesmente de fé, porque a tecnologia muda, os processos de trabalho, as relações de trabalho, os equipamentos, os materiais que a gente usa também vão mudando com o tempo. Então a gente tem que atualizar essas normas para serem mais rigorosas, ou em alguns casos, como eu já tenho uma tecnologia mais segura, a norma pode ser mais branda. Então a norma vai mudando com o tempo, né? E a gente tem que usar a nossa norma contemporânea, né? Nossa norma atual. Quando eu estava com a idade de vocês, lá em 1900 e Madonna, né? 1900 e U2 ali, 1900 e Biquíni Cavadão, 1900 e Titãs, Paralamas de Sucesso ali, a gente seguia 3 normas. Era um saco, você tinha que seguir a norma do bombeiro, seguir a norma da seguradora, do Instituto de Resseguros do Brasil, e também a NR 23, que era bem detalhada com essa questão aí dos sistemas preventivos. Agora a gente segue a do bombeiro, que é a mais rigorosa, tá? E aí eu vou atender as outras também. Fica mais simples a gente estar trabalhando, né? Então, ó, a norma 21 aí do bombeiro, a IT 21, ela diz que os extintores têm uma potencial chamado capacidade extintora. É o potencial de conseguir realmente debelar o fogo, né? Debelar o princípio de incêndio. E essa capacidade extintora, existe uma norma da BNT também dizendo como é um ensaio. Por exemplo, de água, lá você tem que fazer uma pilha de madeira, tantos quilos de madeira, e aí até a fogo nessa pilha de madeira, e aquele extintor daquele volume tem que apagar aquele volume de fogo lá. E aí ele vai ser considerado, por exemplo, um extintor 2A, a capacidade extintora de 2A. Tá? Um extintor portátil, né? Então, se tem essa norma, e os extintores que a gente tem aí no comercial aí para adquirir, eles são fabricados, claro, de acordo com essa norma, com os agentes extintores. Pode ser, né, que algum tipo de agente extintor ainda seja desenvolvido e ele possa, com um volume menor, ter a mesma capacidade extintora desses aí, né? Então, pode ser que evolua essa questão aí da tecnologia e você tem um extintor mais portátil, né, mais fácil de manipular. Mas os que a gente tem hoje são esses aí. Então, CO2, 4, 6 e 10 quilos, eles têm uma capacidade extintora 5 BC. E lá na norma, dependendo do meu tipo de instalação, ele vai me dizer qual é o tamanho do extintor que eu posso usar, tá? Dentro do risco da minha instalação. Tá? Então, aqui, ó, CO2, se for 25 quilos, ali já é uma capacidade de 10 BC, já é o dobro aí de capacidade extintora. O água de 10 litros, aí, 2A, e aí pó químico de 4 e 6 quilos tem a mesma capacidade extintora, 20 BC, hein? E o de 8 quilos um pouco mais capacidade, aí 30 BC. 30 BC que apaga o fogo classe B, líquido inflamável, e o fogo classe C, material elétrico energizado, tá? 2A é que apaga o fogo classe A, que é o material sólido, combustível, aí, papel, madeira, papelão.
E temos as carretas também, o PQS 12 quilos ali, né? 12, 20, 50, que vão ser com essa capacidade de 40 BC. Eu gosto muito de usar esse pó químico de 12 nos nossos treinamentos aí, porque ele é maior, claro, mais parrudo, né? E demora mais a acabar, então dá para usar. 3 alunos usam um extintor desse, né? 3, 4 alunos conseguem usar o extintor e parar e apagar o fogo lá e voltar, né? Porque, claro, como ele tem uma grande capacidade, consegue apagar a nossa lata, né? A gente usa lá um reservatório, um container ali de 200 litros, e cortado ao meio, né? Então, ele consegue debelar aquele volume ali, o de 12. Mas também a gente usa o 4 quilos também, 6, consegue ali, porque nosso experimento é bem controlado, né? Não é o experimento da norma lá que define a capacidade extintora, não, é um treinamento prático para uso, né, de extintor. Então, o mais comum, gente, nas edificações aí residenciais, escolares, hospitalares, comerciais, é o CO2 6 quilos, o água 10 e o pó de 4. Tá? Que a gente mais vai estar encontrando e especificando por aí para esses projetos. Alguns riscos especiais vão me pedir uma capacidade maior. Por exemplo, para posto de combustível, posto de serviço, né? O extintor de pó menor que eu posso usar lá é o de 12. Posso usar o pó químico 4 lá nesse tipo de instalação. Onde é que eu vou colocar um extintor de incêndio? Ó? Primeira coisa, próximo da entrada principal, a menos de 5 metros da entrada principal, eu tenho que ter um extintor. Tá? E aí eu vou ver, pô, dependendo da área, eu vou ter que ter mais do que um, né? Mais do que esse. Mas com certeza é por aí que a gente começa o projeto. Onde é a porta principal? Pronto, aqui vou botar um extintor. É por aí que você começa o projeto, tá? Ele também pode ser usado na parte interna dos compartimentos, tá? Por exemplo, imagine uma escola aí, será que eu poderia botar dentro de uma sala um extintor de incêndio? Eu vou colocar somente, gente, quando a presença humana naquela sala aumenta o risco de incêndio. Tá? Por exemplo, pô, é uma casa de máquinas e vai ter alguém que vai entrar nessa casa de máquina para fazer uma manutenção. Isso aumenta o risco de incêndio. Né? Naquele momento que a pessoa está desmontando, pode ter um vazamento, pode ter uma fagulha provocada até pelo próprio processo de manutenção. Né? Então, nesse caso, a gente coloca internamente. Se não, gente, a gente vai colocar preferencialmente nas áreas de circulação, nos corredores, nos halls de entrada, halls de acesso, nos locais onde eu tenho reunião de público. Então, imagine aí o IFRN, assim, os corredores de passagem das salas de aula, lá no hall da lanchonete, na entrada, lá na portaria, na entrada de cada prédio. Tá? E em algumas situações também, vocês vão ver no projeto que a gente vai mexer hoje aqui, vai ter interno. Por exemplo, no meu auditório, campus aí que a gente vai fazer hoje aqui, vai ter extintor de incêndio, porque a presença humana ali naquele auditório, eu vou ter um espetáculo ali, vou montar equipamento de som, vou montar cenário. Então, essa presença ali aumenta o risco de incêndio. Então, vou ter o extintor ali dentro também da sala. Se lembre que extintor não é EPI, tá? Não é equipamento de proteção individual. Vocês aí, quem gosta aí da Fórmula 1, já deve ter visto lá na troca de pneus, né, dos carros, no abastecimento, troca de pneus. Tem um daqueles mecânicos que tem um extintor pequeno assim na cintura, né? Como se fosse uma arma ali, né? Ali é uma situação operacional, tá? Mas assim, no nosso caso aqui é um sistema preventivo, estacionário, tá? Então, o extintor não é EPI. Aliás, para ser EPI teria que ter o certificado de aprovação, né? Do trabalho. Extintor de incêndio também não é EPC. Você aí agora que pensou, então é um EPC. Eu sempre imaginei isso, porque ele protege várias pessoas ao mesmo tempo. Também não é um EPC, porque o EPC é para proteger dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Tudo bem, professor, o risco de incêndio existe, né? Mas a ocorrência do incêndio é uma questão eventual, tá? Não é uma coisa rotineira. Não é um ruído que tem sempre ali, não é um calor que tem sempre ali. Então, a gente chama os extintores e os demais equipamentos de incêndio aqui de equipamentos de contingência. E não é só para incêndio, existe equipamento de contingência também para prestar primeiros socorros, para resgatar as pessoas, para isolar vazamento químico, por exemplo, para preservar meio ambiente. Então, equipamentos de contingência. Né?
E se você não se sentir bem à vontade de usar esse termo, você pode dizer que é um equipamento de prevenção de incêndio, um sistema preventivo, né? Incêndio, tá? Nunca vou colocar o extintor nas escadas e nem nos patamares de escada, tá? Sempre ele vai ter que ser protegido dos intempéries. O que é um intempérie, né? São fatores naturais aí, chuva, sol, vento, maresia, neve, poeira, ambiente, né? Então, tem que proteger esse extintor dessas atmosferas agressivas aí, não só as atmosferas, dessas energias agressivas também, matérias e energias, né? De maneira a preservar o equipamento. Então, quando eu preciso botar numa área externa, eu posso usar um abrigo, ou posso construir um telhado, ou usar um abrigo mesmo de fibra de vidro, né? Para estar protegendo o nosso extintor de incêndio. Não existe mais, mas vocês devem se lembrar aí do orelhão, né? O telefone público. Eu, por exemplo, quando tinha a idade de vocês, eu ia lá, não tinha telefone em casa, né? Então, queria ligar para uma pessoa, comprava lá um saco de ficha lá na farmácia e ia para a fila do orelhão, era uma desgraça, tinha que ficar no sol, esperar a pessoa falar besteira lá com um amigo lá e tal, e depois você ia lá, botava as fichas, né? Então, tem aquela proteção não tem função acústica, tá? Apesar de ter um formato de orelha, por isso que a gente chama de orelhão, mas não tem função acústica, ele serve para proteger o equipamento. Inclusive, quando passa um caminhão, o ruído fica mais alto ali debaixo do orelhão, então é muito comum a gente sair debaixo. Era muito comum. Você sair debaixo do orelhão para falar, ficava melhor, eu ouvia a pessoa, sabe? Então, uma coisa parecida, né? A gente pode bolar para proteger o nosso equipamento de incêndio, nosso extintor de incêndio. E como também não vai precisar entrar uma pessoa embaixo, não vai ter aquele formato de orelhão, também servir para proteger um pouco a pessoa que está ali usando o equipamento, né? Então, tem que proteger aí contra os intempéries. E, finalmente, o importante dessa lista é isso aqui, ó, um local de fácil acesso e visibilidade, onde a probabilidade dele ser bloqueado pelo fogo é reduzida. Tá? Então, pô, não vou botar atrás de uma pilha de caixa, não vou botar no meio de uma estante, de um conjunto de estantes, num almoxarifado, não vou botar atrás da porta, tá? Não vou botar na escada também, porque o acesso fica ruim, porque eu vou ter trânsito ali, pessoas saindo no incêndio, né, o abandono. Tá? Então, não vou botar no chão quando estiver atrás de uma mesa de escritório, atrás de um equipamento. Então, um local realmente que eu bata o olho e veja, tá? Que não precise ficar seguindo o mapa, ligar um GPS para achar o extintor, né? Ficar perguntando para alguém onde é que tem um extintor, se alguém se lembra onde é que está o extintor, né? Não tenho tempo para isso, tá? Minha mulher reclama que homens não perguntam, né? Por isso que os homens se perdem mais no trânsito, porque o homem jamais para perguntar. Parece uma questão de orgulho dele admitir que não sabe onde está, né? Mas não é porque o homem é mais objetivo, né? Eu não estou dizendo que a mulher não seja objetiva, mas assim, no caso de incêndio e segurança do trabalho, você tem que bater o olho e entender, tá? Olhar e já ver, não ficar com grandes explicações nem perguntas, não. E esses equipamentos, como são de contingência, eu não tenho tempo para pendurar, para perguntar, desculpa, para me pendurar e perguntar. Não tenho tempo para parar no esquina e dizer, homem, eu vim aqui já faz 2 anos, e aí eu tinha uma loja aqui que vendia bolinha de gude. Então, meu filho, meu neto já tem, meu filho comprou, agora eu queria comprar para meu neto, fiquei velho, né? E você sabe onde fica, rapaz? Não sei, mas vou chamar minha mãe ali dentro, que ela sabe. Ela conhece o seu Zé aí, não sei, é compadre dela. Aí você demorou meia hora para descobrir onde é que está o extintor de incêndio, né? Então eu tenho que ter ele de uma maneira. Eu saí, olhei, tá? Consigo, já está ali, pum, peguei, usei. Chego nele, consigo tirar do suporte, usar. Vai ser a instalação do extintor. Então, se for uma área de até 50 metros quadrados, eu posso ter somente um extintor de incêndio. Isso é muito comum em lojas. Então, você vai montar um quiosque num shopping center, as áreas são até menores do que essa daí, né? Uma loja, uma oficina, uma pequena fábrica, um microempreendedor individual aí que está fazendo canecas aí, que está fazendo boné, que está fazendo impressões personalizadas, uma costureira que faz esses produtos aqui, essas lancheiras.
E, né, para festa infantil, a minha para carregar lápis, né? Transparente agora. Para carregar lápis aqui. Então, se tiver até 50 metros quadrados, eu posso ter somente um extintor, né? A altura máxima do extintor é 1,60, como a gente viu na aula passada. Não é permitida a proteção unicamente por extintores sobre rodas, tá? Mas o extintor sobre rodas ele é mais parrudo, então ele pode cobrir um caminhamento 50% maior, porque ele tem mais carga, né? Mas eu não posso ter só ele, eu também tenho que ter o extintor portátil. Posso ter só a carreta, tá? Ter também o extintor portátil. E falhou aqui o último era pelo menos 2 extintores por pavimento. A automação industrial aqui do meu slide está ruim aqui. Eu tenho que ter pelo menos 2 extintores por pavimento. A não ser que aquele meu pavimento tenha menos de 50 metros quadrados, tá? E é por conta desse pelo menos 2 extintores que se criou um paradigma aqui no Rio Grande do Norte de que os extintores têm que ser um casalzinho, tem que ser aos pares, né? E não é errado a gente projetar assim, não. Eu também projeto assim, tá? Mas só dizer para vocês que não é assim no Brasil todo. Lá em Santa Catarina, você põe o extintor separado um do outro. Você faz o caminhamento por aquele extintor, né? Mas aqui, como normalmente a gente não tem um risco só, em lugar nenhum a gente tem um risco só, você tem aquela sala que vai ter papel e madeira e também tem material elétrico, então é conveniente você ter um par. Acho que é um casal, né? Então vai ser sempre um de água ou um de água e um CO2. Quando é que eu vou usar o CO2? Quando eu tiver equipamento elétrico caro, né? Eu uso o CO2. Se não, eu posso usar o pó químico, porque o pó químico é mais barato, a manutenção é mais barata também. Então, para instalar o extintor, né, eu tenho que sinalizar, vou instalar ele a 1,60 m de altura, ou pode ser no piso também, no máximo, no mínimo 10 centímetros do piso, como a gente já estudou na aula passada. Essa questão aqui da sinalização do quadrado, né, vermelho, borda amarela, ou borda amarela com núcleo vermelho aí, esse aqui está vermelho com borda amarela, ela é para locais de armazenamento, tá? Movimentação de materiais e também garagens. Não preciso botar esse quadrado amarelo e vermelho aí, todo extintor de incêndio, tá? Isso é uma pintura que a gente usa no chão, mas existe uma solução também, que é um tapete que você compra já nesse tamanho, nesse formato, nessa cor, tá? Também é possível você colocar ali. Mas um tapete mesmo, tipo um capacho, né, de entrada de edifício, assim, também é possível. Mas é mais simples a gente pintar isso no chão, tá? Então vai ter 1 metro de lado e a borda de 15 centímetros. Amarelo com borda vermelha ou vermelho com borda amarela. E aqui, gente, ó, a instalação, a gente tem que ter no mínimo a placa superior. Aquela vermelhinha com o pictograma branco, tá? Qual é o tamanho dessa placa? Depende da distância que eu estou olhando. Mas como normalmente, tipo, qualquer placa, né? Ela vai ser maior à medida que eu estou olhando mais distante. É necessário que ela seja maior quanto mais distante eu esteja. E a norma coloca isso, né? Mas para a distância que a gente usa aqui, de extintor, de caminhamento, vai ser 25 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Tá? E o meu extintor é 1,60 m ou, no mínimo, a 10 centímetros do chão. Piso acabado. Essa outra figura do lado direito ali está usando 3 níveis de placa e mais o quadrado vermelho e amarelo ali, tá? É permitido isso? É permitido, a norma diz que eu posso usar uma sinalização superior a 1,80 m, uma sinalização intermediária de 1,20 m até 1,60 m, e posso usar uma sinalização inferior, e, se eu não me engano, é de 30 a 50 centímetros. Então, esse aí fez um negocinho ali, uma faixinha com a plaquinha do extintor. Tem aquela placa intermediária que a gente pode estar adotando também, que ela diz qual é o tipo do extintor, e tem até as figurinhas do rótulo do extintor para dizer o que esse extintor apaga. E a placa superior lá, pictograma branco. Então, aí, pelo jeito, é uma garagem, né? Se é instalado em coluna, a gente tem que botar a placa superior ao redor de toda a coluna, tá? Nas 4 faces da coluna.
se for uma coluna retangular, né? Se for redonda, eu tenho que botar também nos 4 sentidos aí do perímetro. Essa daqui, tá? Que era definida pela NBR 13434-2, ali, que foi substituída agora em 2020, se eu não me engano. Aqui tá, se eu não me engano, não, tá escrito ali, né? Pela 16820. Então, eu boto um band-aid lá na antiga. Mas eu não tirei do meu slide a antiga, não é só para dizer que eu sou antigo, tá? Professor Ricardo é raiz, né, do passado. Não é para dizer que eu sou antigo, é para alertar vocês que as coisas mudam, tá? Então, sempre dê uma checada para ver, por exemplo, se essa aí que foi editada em 2020, será que ela já não mudou? Será que ela não tem uma versão 2021? Como é que eu vou saber isso? Vá lá na ABNT, que às vezes ela só muda a edição do ano, não muda o número todo, né? Essa aí mudou o número. Se eu tiver um risco específico, eu tenho que ter uma proteção independente da proteção geral. Por exemplo, eu tenho uma casa de elevador, uma casa de máquina de elevador no meu prédio. Eu vou projetar a proteção geral desse prédio e tenho que projetar de maneira independente a proteção da casa de máquina. Tá? Então, tem algumas situações aqui de risco específico, ó, casa de caldeira, casa de bombas, casa de força elétrica, casas de máquinas, galeria de transmissão. Essas casas de força elétrica aí podem ser as subestações, podem ser as estações de geração, né, o gerador, a óleo diesel, a gasolina. Incineradores, elevadores, é o caso da casa de máquinas, escada rolante, também a casa de máquina da escada rolante. Quadros de redução para baixa tensão, né, uma estação elevatória ou de redução, de alta para baixa tensão, no caso do uso aí, né? O quadro mesmo, o painel, não só o transformador, tá? Porque o transformador ele pode ser aéreo, pode estar lá no poste, e eu tenho um painel aqui, onde está instalado os equipamentos de entrada, né? A entrada principal da minha empresa de energia, né? E eu posso ter o transformador também numa subestação abrigada, né? O próprio transformador, se ele for rebaixado, se ele tiver aéreo, não, né? E containers aí que a gente use aí, compartimentos, né, para telefonia, gás, líquidos, combustíveis aí. Ou ainda, a última situação, containers de inflamáveis aí. Quer dizer que essas situações que necessitem de uma proteção adequada, né, eu tenho lá um local de armazenamento, né, eu tenho a minha empresa aqui normal, os processos de trabalho, mas eu tenho um galpão de armazenamento, esse local tem que ter a sua proteção independente da proteção geral. E pode ser que nesse local o risco seja maior também, como esses aí que a gente está enumerando, e vai pedir ali uma densidade de extintores, uma quantidade de extintores por metro quadrado maior. E aí, para alguns riscos especiais desses, eu vou ter um IT também especial, tá? Para posto de combustível a gente tem uma, tá? Inclusive você, além das proteções aí, que no mínimo vai ter que ter uma carreta, extintores de pó químico sempre vão ser de 12 quilos, mas eu posso usar extintores de água também, mas os de pó vão ter 12 quilos. Além disso, a gente tem que ter mais 2 unidades extras, tá? E de pó BC ou pó ABC, que é aquele que apaga as 3 classes do fogo. E quando é o tamanho dessa carreta, como é que eu dimensiono? Pronto, se o meu tanque, meu armazenamento de combustíveis ali for até 60 mil litros, né, 60 metros cúbicos, eu vou usar uma carreta. Se for mais de 60 metros cúbicos, vou usar uma carreta de 50 quilos. Se lembre que extintor de incêndio é para princípio de incêndio, tá? Algumas situações eu vou ter que ter um equipamento mais parrudo aí, por exemplo, grandes tanques abertos, que não são subterrâneos, a gente tem que ter um canhão de espuma, tá? E aí não vai ser extintor, carreta nem manual que vai resolver esse problema. Tem que ter até um sistema que eu consiga operar à distância, porque o ser humaninho não consegue chegar lá tão próximo para projetar o agente extintor no fogo. E aqui estão alguns volumes mínimos aí dos extintores de carreta, né? Para espuma é 75 litros, para o CO2 o mínimo é 25, para o pó químico 20, para a água no mínimo 75. Se eu tenho tanques isolados, quer dizer, eu tenho uma distância de segurança de um tanque para o outro, ou esses tanques são subterrâneos, aí a gente dimensiona assim também, ó.
até 60 metros cúbicos, 20 kg de pó, de 60 a 90, 50 kg de pó, acima de 90, 100 kg de pó. Essas carretas aqui, né, que a gente já estudou na aula passada. E já temos só 30 segundos para sair para o intervalo. Só mostrar as opções de instalação. Aqui no Rio Grande do Norte, tradicionalmente, a gente instala eles aos pares. Se lembre que a altura do extintor é a altura da válvula, tá? Suporte, então, no máximo 1,60 m. Esse aí é um casalzinho de água com pó químico, tá? Casal de aranha aí, aranha, sempre a fêmea é maior do que o macho, né? E se o macho fosse pó químico aí, não sei também, deve ser esse o caso aí. Aqui, ó, estão os dois iguais, né? Aí, por exemplo, um casal de animais aí, seria um casal de cavalos, por exemplo, que tem o mesmo tamanho, macho e fêmea, né? Isso aí é um de água e um de pó químico de 12 quilos, tá? Inclusive, esses extintores são lá da reitoria, instalados assim, um pertinho do outro, porque eles estão entre duas portas, né? Instalaram os dois ali, e é uma possibilidade também, né? Instalação. Isso aqui a gente vê agora depois do intervalo, tá, gente? Parar a gravação, alguma dúvida aí? Parar a gravação, dar um intervalinho para a gente tomar uma água e um café, e voltamos já já. Quem quer falar alguma coisa? Voltamos já no mesmo link, tá? Parar a gravação.